E aí, gente, vamos começar então essa segunda parte do curso de psicopatologia. A gente vai começar a falar nessa segunda parte sobre os transtornos, né, de fato. Então, para começar a falar disso, a gente vai começar pelo exame psíquico. Como é que a gente avalia, né, uma pessoa, como é que a gente faz esse diagnóstico a partir desse exame, né? Primeiro eu quero dizer assim, claro, nossa intenção aqui é para vocês estudarem, para vocês poderem passar nos concursos e tal, mas além disso eu também tenho uma preocupação que é, uma vez passando no concurso, não bora fazer direito o negócio, né? Vamos saber o que a gente está fazendo, não é isso? Então eu vou estar sempre também falando um pouco sobre essa coisa da prática, assim, né? De como que a gente vai fazer isso no dia a dia. O exame psíquico, ele cai sim bastante em concurso, né? Assim, tanto em relação a como se faz, as técnicas que podem ser utilizadas, né, na execução do exame psíquico, como ele também ele é o ponto de partida de todo o tratamento em saúde mental. Então, acho que qualquer psicólogo, né, no momento que vai atender a primeira pessoa, vai estar fazendo, mesmo que de uma forma não tão sistematizada, né, mas vai estar fazendo o exame psíquico da pessoa que está avaliando, seja no hospital, na escola, na organização, vai estar fazendo um exame desse estado psíquico. E é interessante que a gente conheça aí, né, de que forma que a gente pode fazer de uma forma sistematizada, organizada, para a gente poder fazer direito, né? Então, vamos começar pensando o seguinte. Primeiro que o exame psíquico, ele é feito basicamente a partir da entrevista. Então, é esse contato, né, com o indivíduo que nos procura, que permite que a gente faça alguma avaliação de como é que essas funções, né, que a gente estudou, elas estão se apresentando naquele momento. Aí vocês vão me dizer assim, poxa, mas se a pessoa estiver muito mal, se ela estiver muito agitada, se ela estiver inconsciente, eu não vou estar atendendo a família? Vai. E a família é sim uma ferramenta importantíssima nesse processo. Mas a família, ela pode estar falando a partir do ponto de vista dela, né? Ela pode dar uma ideia, principalmente em relação ao parâmetro daquele sujeito. Ou seja, né, no dia a dia, no cotidiano, como aquele sujeito é, de que forma ele se comporta, como que ele se coloca, né, diante da vida, diante das coisas. Mas, assim, como que a gente vai saber como é que ele está agora? É ele mesmo que vai nos dizer. Então, a entrevista é nossa ferramenta principal. Eu trouxe para vocês algumas definições de entrevista para a gente ter uma noção, assim, já começar a pensar, por exemplo, em relação ao nosso posicionamento diante do sujeito no momento da entrevista. Então eu trouxe duas definições que são bem diferentes para a gente fazer um contraponto. A primeira é de Vins, né, que foi a partir de Nunes. Ele diz, então, o encontro face a face entre indivíduos para uma conferência formal num determinado tempo. Essa noção de entrevista é a mais básica que pode haver no universo. Duas pessoas se encontram e elas conversam sobre um determinado assunto, uma conferência formal, que isso dura um determinado tempo. Essa definição de entrevista ela é interessante no sentido de que a entrevista em si ela é uma ferramenta que não é utilizada só por psicólogo, nem só por psicólogo psiquiatra. Jornalista faz entrevista, né? Qualquer profissional, né, que precise aí levantar dados sobre um determinado sujeito vai se utilizar da entrevista. Então essa definição do encontro face a face entre os indivíduos para a conferência formal, ela serve para todos esses momentos. Mas aí eu trago uma de Marcos, que vai aprofundar um pouco mais e vai nos dar uma real noção aí, né? Do que está em jogo no momento da entrevista. Então ele vai dizer que a entrevista ela supõe um processo bidirecional, no sentido de que as respostas do sujeito às perguntas, né, ou seja, o estímulo do entrevistador, determinam ou influenciam a conduta verbal deste.
que reforçará determinadas expressões verbais do entrevistado ou apresentará novas perguntas, estímulo, com o fim de ampliar, matizar, concretizar, etc., a informação recebida. Então, o que ele coloca aí de diferente de Vince é que ele fala o seguinte: não se trata de um processo vertical, né? O entrevistador, o entrevistado, o entrevistador que direciona, né, colocando essas perguntas como se ele estivesse numa posição superior ao do entrevistado. Esse entrevistado também influencia o entrevistador a partir de suas perguntas. Então, se você encontra um indivíduo, né, tá no seu consultório, enfim, no seu ambiente de trabalho, né, e você, né, e aí, como posso lhe ajudar, né? E o sujeito fala, eu vim aqui porque eu não aguento mais de tanto sofrimento, e enfim, isso condiciona a sua próxima pergunta, né? Para você dizer, então me fale um pouco desse sofrimento, né? O que está acontecendo? Do que se o indivíduo responde, por exemplo, eu vim aqui porque minha família me trouxe, né? Bom, o que você acha que aconteceu para sua família lhe trazer? O que sua família lhe disse, né, que é o motivo, então, para você vir aqui? Então, reparem que o comportamento do entrevistador também muda a partir das respostas do entrevistado, né? Então, é de fato uma relação horizontal em que ambos têm, digamos, a mesma importância para que aquela entrevista dê certo. Precisa dos dois lados para que a entrevista dê certo. E o entrevistador ele tem que estar se preocupando nessa condução na informação recebida. Então, essas perguntas elas têm que servir mesmo para ampliar, para matizar, para concretizar, enfim, para aprofundar essas informações que são apresentadas pelo sujeito. Se o sujeito estiver monossilábico, se ele estiver em silêncio, se ele estiver verborrágico, independente de como o indivíduo esteja, é função do entrevistador conduzir para que as informações tenham uma certa qualidade. Esse é o nosso desafio, né? E eu acho que, na verdade, esse é o diferencial do psicólogo. A gente vê profissionais, por exemplo, o médico, ele vai fazer perguntas, ele tem perguntas muito objetivas, diretas e muito secas, né? Às vezes você vai no médico e você responde sim ou não para as perguntas. Não tem espaço para você poder, né, aprofundar essas informações que o médico está tentando colher. Então, o trabalho do psicólogo ainda tem esse diferencial, essa condução que é diferenciada. Isso eu vejo na minha prática o tempo inteiro, né? Trabalhei um período numa emergência psiquiátrica em que os psicólogos atendiam antes dos psiquiatras, nós é que avaliávamos se havia ou não a necessidade de um atendimento psiquiátrico. E era muito comum, assim, né, se acontecesse do sujeito ir direto para o psiquiatra, do psiquiatra depois solicitar o atendimento do psicólogo, porque a gente conseguia levantar muito mais informações do que eles. Por quê? Porque, assim, de fato, é um treinamento que a gente passa na faculdade, enfim, é um estudo que a gente faz que permite, né, que valoriza, digamos assim, esse processo de coleta de informações, né? E a gente pode ter diversos tipos aí de entrevista. A gente tem a entrevista diagnóstica, que é essa que nós estamos tratando nessa aula, né? Uma entrevista que tem como objetivo aí o estabelecimento de um diagnóstico, que pode ajudar a construir um prognóstico e a terapêutica a ser utilizada. Prognóstico é sempre uma visão do futuro, assim, né? Uma vez que esteja estabelecido o diagnóstico, poder projetar de que forma esse fenômeno que a gente está avaliando agora, ele vai se desenrolar aí lá para frente. Como é que ele vai se desenvolver? Como é que ele vai ficar lá na frente? Se ele vai melhorar, se não, se existe uma possibilidade, né, de melhora. Se não existe, se trata de um fenômeno crônico aí, né, que a gente vai ter que lidar, enfim, prognóstico tem a ver com isso. E da terapêutica, o que a gente vai fazer com isso que a gente está ouvindo? A gente vai fazer intervenções psicoterápicas, a gente vai pedir uma avaliação com um psiquiatra, com um neuro, com um clínico, enfim, o que a gente vai fazer com isso, né? Para a instituição que a gente estiver trabalhando, a entrevista diagnóstica ela tem uma função muito bacana que é da triagem. Então,
Se você trabalha numa empresa, se você está aí como psicólogo organizacional, essa entrevista diagnóstica ela é interessante em termos de seleção mesmo, né? Essa pessoa ela tem um perfil, não tem um perfil, enfim. Ela tem condições de continuar no cargo que ela está, ela não tem. Ela tem condições, ela tem características suficientes para mudar de posição, para receber uma promoção, enfim. Para uma escola, né? Que essa criança, que tipo de orientação essa criança vai poder receber dessa escola. No hospital, que tipo de terapêutica vai ser utilizada. Então, nesse sentido da triagem, né? Da gente poder avaliar o que está acontecendo com aquele indivíduo para a gente poder fazer um projeto, um projeto terapêutico, né, digamos assim. E para o paciente, esse também é um momento importante, porque é o momento em que ele entende como que as coisas vão funcionar, assim, quais são as regras, né, daquele tipo de atendimento e como é que aquela instituição que ele procurou funciona. Então, também é um momento de informação para o sujeito, né. Se você está no hospital, inclusive, né, de entender como é que é o funcionamento desse hospital, comunicação com a equipe. Se você está no consultório, então é o momento em que o indivíduo, por exemplo, ele vai entender que o atendimento psicológico vai acontecer tantas vezes por semana, vai durar tanto tempo, enfim, é um momento de estabelecimento de contrato, né? Então a entrevista diagnóstica ela também é um momento para estabelecer esses parâmetros, né? Logo de início. E, a meu ver, também é um momento primordial para o estabelecimento do vínculo terapêutico. Então, desde o primeiro contato com o indivíduo, é o momento em que a gente está estabelecendo vínculo com ele. E esse vínculo, independente de qual seja a abordagem que você se identifica, que você está se aprofundando, é a partir do vínculo que a gente vai conseguir desenvolver algum tipo de trabalho. Então, esse vínculo vai produzir adesão ao tratamento, esse vínculo vai produzir, né, essa consideração em relação às suas intervenções. Então, também é um momento de estabelecimento de vínculo com o sujeito. Aí a gente precisa ter sempre isso em mente, até para na condução da entrevista, a gente trabalhar sempre visando esse estabelecimento de vínculo. A entrevista psicoterápica, por outro lado, ela visa colocar em prática estratégias de intervenção. Então, é o momento mesmo de... Bom, se você for junguiano, você aplicar suas técnicas, né? Se você for psicanalista, você fazer uma intervenção. Enfim, independente da sua abordagem, mas claro que cada entrevista psicoterápica vai tomar o caráter próprio desse enfoque teórico que o investigador assume. Então, você pode fazer técnicas de modelamento. Você pode fazer a técnica da caixa de areia, você pode fazer um psicodrama, enfim, um jogo dramático, você pode, enfim, né, seja qual for a técnica que você utilizar, você vai estar se utilizando essa entrevista psicoterápica, né, colocando em prática essas estratégias de intervenção que você levantou no momento em que você fez esse diagnóstico. E, por fim, essa entrevista de pesquisa, né, que é uma entrevista que investiga temas de interesse da clínica, ela tem aí um caráter específico, né, porque ela deve ser realizada com o conhecimento e o consentimento do entrevistado. Então, a entrevista de pesquisa ela tem esse diferencial, porque no momento do diagnóstico, o sujeito nem sempre, ele nem vai ter condições, nem vai ser né, a questão de você pedir o consentimento dele para realizar essa pesquisa, essa conversa, essa entrevista. Mas na pesquisa, se ela é utilizada para uma investigação científica, né, então precisa desse consentimento, desse conhecimento, enfim, do entrevistado. Isso é uma questão ética, né, para a questão de pesquisa, e todo o resultado de pesquisa tem que levar em consideração, né, que o sujeito sabia, né, o que estava sendo investigado, né, o que estava sendo perguntado para ele. E no exame mental, então, quais são os tópicos que a gente vai abordar? O que a gente vai, de fato, investigar nesse momento? Então, em primeiro lugar, a gente vai fazer uma identificação desse sujeito. Parece uma besteira, mas ela é, sim, muito importante. Quantos anos, onde mora,
escolaridade. É importante isso, né? Porque já dá, por exemplo, a idade já aponta pra gente, né? Se existe alguma característica específica daquele ciclo vital do desenvolvimento que pode ter que ser levado em consideração, né? Uma criança, um adolescente, um idoso, né? A idade, a escolaridade vai dizer pra gente um pouco sobre essa questão da inteligência também, né? Vai poder dar uma ideia. Então, onde mora, se é casado, se tem filhos, tudo isso, óbvio, vai depender do seu interesse e do motivo para o qual você está fazendo aquela entrevista. Em alguns casos, eu também estou falando coisas muito óbvias agora, você não vai precisar fazer isso com o indivíduo. Se você está no hospital, você pega o prontuário dele e você vai poder levantar várias dessas informações mesmo antes da entrevista. Então você não vai precisar utilizar a entrevista para levantar esses dados. Mas muitas vezes, e gente, assim, na minha prática clínica, é uma coisa quase que, né, enfim, quase que sempre, enfim, que quem acaba fazendo levantamento de informações importantíssimas referentes à vida do indivíduo é o psicólogo. Então, a identificação ela é importante e a gente pode, sim, se utilizar dela durante o exame mental, né? Uma outra coisa muito importante é a queixa atual, óbvio. O indivíduo ele pode estar se queixando de uma coisa que não tenha nenhuma relação com o sofrimento psíquico. Então, se o indivíduo está na escola, né? E aí a queixa atual é do comportamento dele na escola, mas aí você pode até avaliar depois e perceber que, bom, as questões que têm que ser resolvidas são outras. A relação com a família, é uma questão clínica, enfim. Mas eu acho que sempre é bom ter em mente que foi a queixa atual que fez com que aquele indivíduo tivesse que te procurar. Então, ainda que seja no consultório, ainda que seja no hospital, o indivíduo fala assim, o meu problema é essa cirurgia do coração, né? E aí isso tem uma série de outras consequências psicológicas para aquele sujeito em termos do seu sofrimento. Mas foi aquela queixa atual que levou ele ao seu... No consultório, então, nem se fala, né? Ele chega com a queixa naquele momento que a gente vai ver que não tem nada a ver com o que vai aparecer depois. Mas essa foi a gota d'água. Foi aquilo que fez com que ele procurasse você. E vai ser com isso que você vai ter que lidar de alguma forma, né? Os antecedentes médicos, eu acho sempre importante ter em mente aí, né? Se tem alguma questão clínica e principalmente algum uso de medicação, uso de substâncias psicoativas, seja no passado, seja no momento atual. A maioria dos psicólogos esquece de fazer esse tipo de pergunta e acaba se passando de algumas questões. Então, meu exemplo clássico desse tipo de situação é quando uma mulher de, sei lá, seus 40 e muitos, 50 e poucos, vem se queixar de mudanças no humor, né? E a gente nunca pergunta, e aí, já foi no ginecologista, já foi ver como é que estão aí, né, se não a menopausa, porque houve uma alteração hormonal, claro que vai ter uma alteração do humor. Né? Então é importante que a gente tenha essa noção dos antecedentes médicos, que a gente tenha uma noção do uso de substâncias psicoativas, de medicação, porque isso vai nos orientar também em relação ao estado mental. E aí a gente vai se questionar, essa mudança de humor aí, será que não é da menopausa, né? E aí, claro, pode ter consequências psicológicas, emocionais, mas vamos avaliar se tem, se precisa fazer uma intervenção hormonal aí também, né? E eu continuo, então a gente vai fechar esse bloco aqui e no próximo bloco a gente continua explorando aí esses outros tópicos, né, que a gente vai abordar no exame do estado mental. Até daqui a pouquinho.